Você sabia que o Butão é um dos países mais isolados do mundo de propósito? O governo butanês só permitiu que estrangeiros visitassem o país em pequenos números nas últimas décadas do século XX. O Butão ficou relativamente isolado do mundo exterior até a década de 1960, quando o então rei Jigme Dorje começou a tomar medidas para modernizar o país e estabelecer relações diplomáticas com outros países. O Butão é conhecido por ter mantido sua cultura e tradições intactas por muitos anos, e isso se refletiu no fato de que a televisão e a internet não foram introduzidas no país até 1999. Isso tornou o Butão um dos últimos países do mundo a adotar essas tecnologias modernas. Se você viajar para o Butão, terá a oportunidade de admirar um dos países com as paisagens mais deslumbrantes do planeta, em uma grande altitude, já que é o país com a maior média de altitude no mundo, alcançando 3.280 metros acima do nível do mar. Sua capital é Thimphu, que é a quinta capital mais alta do mundo, com uma altitude variando entre 2.248 e 2.648 metros acima do nível do mar. O Butão tem uma variação significativa de altitude, com o ponto mais alto sendo a montanha Gangkhar Puensum, com imponentes 7.570 metros de altura, enquanto o ponto mais baixo está localizado no rio Drang Michu, a apenas 97 metros de altitude. Gangkhar Puensum é um pico notável por ser o mais alto do mundo que nunca foi conquistado por um alpinista, permanecendo como o pico mais alto sem coroa do planeta. Seu nome, o Pico Branco dos Três Irmãos Espirituais, é uma referência às três montanhas que compõem sua formação. O Aeroporto Internacional de Paro é o único aeroporto internacional dos 4 aeroportos do país. Este aeroporto é conhecido como um dos mais perigosos do mundo e requer grande habilidade e experiência para aterrissar com segurança. De acordo com a Travel e Leisure, apenas 8 pilotos do mundo são certificados para pousar neste aeroporto desafiador. O aeroporto está localizado a uma altitude impressionante de 2.237 metros, o que aumenta ainda mais o nível de dificuldade para pilotos que não estão acostumados a operar em altitudes elevadas. A arquitetura Dzong é uma característica marcante da paisagem butanesa. Esses dzons são construídos com paredes grossas de pedra, madeira e argamassa, e foram projetados para resistir a terremotos e ataques. Eles geralmente têm várias torres e pátios internos, além de serem ricamente decorados com pinturas e esculturas budistas. Além disso, muitas casas butanesas também seguem uma arquitetura tradicional, com telhados inclinados e paredes de adobe. O Grande Buda Dordema é uma impressionante estátua de Buda de bronze dourado situada nas montanhas do Butão. A estátua foi construída em comemoração ao 60º aniversário do quarto rei Jigme Singye Wangchuk e é considerada uma das maiores estátuas de Buda do mundo. Com 51,5 metros de altura, o Grande Buda Dordema é uma obra de arte impressionante, com uma riqueza de detalhes que impressiona a todos que a visitam. Além disso, a estátua contém cerca de 100.000 pequenas estátuas de Buda de bronze dourado, com 20 centímetros de altura, e 25.000 estátuas de 30 centímetros. Essas estátuas são colocadas dentro da estátua principal e formam uma parte significativa da obra de arte. O Trongsa Dzong é, sem dúvida, um dos fortes mais pitorescos do Butão e também o maior deles. Localizado na cidade de Trongsa, no centro do país, este dzong, fortaleza, é considerado um dos mais importantes do Butão em termos de história e cultura. Construído em 1648 pelo primeiro líder político do Butão, Zabdrung Namgyal, o Trongsa Dzong serviu como um importante centro de poder administrativo e militar do país por muitos séculos. Hoje em dia, o Trongsa Dzong ainda é um importante centro de poder no Butão e abriga a sede do governador do distrito de Trongsa. Além disso, o Dzong também é um popular destino turístico e um lugar importante para celebrações culturais e religiosas no país. Devido às suas montanhas e desfiladeiros profundos, o Butão possui várias pontes suspensas que são essenciais para conectar comunidades e acessar áreas remotas do país. A maioria dessas pontes é construída com cabos de aço e bambu, e são decoradas com bandeiras de oração coloridas, que são uma parte importante da cultura budista do país. A mais longa ponte suspensa do Butão é a Ponte Suspensa de Punakha, que se estende por 158 metros sobre o rio Mochu, conectando as vilas de Punakha e Shengana. A ponte é uma das principais atrações turísticas da região e é frequentemente visitada pelos turistas que visitam o país.
A ponte é construída com cabos de aço, suportes de madeira e bambu, e é decorada com bandeiras de oração coloridas que balançam suavemente ao vento. O Estádio Nacional de Changi-Mitan, localizado na capital Thimphu, é conhecido não apenas como um importante centro esportivo no Butão, mas também como um local histórico significativo. Foi lá que ocorreu a batalha que levou o primeiro rei do Butão, Ujin Wangchuck, ao poder em 1885. Desde então, o estádio tornou-se um local emblemático no país e um testemunho da rica história e tradição do Butão. Não há semáforos no Butão. Em vez disso, as interseções são controladas por policiais de trânsito em alguns lugares, em outros, por rotatórias. Os butaneses valorizam a segurança nas estradas e são conhecidos por dirigirem devagar e com cuidado. A culinária butanesa é bastante peculiar e se destaca pelo uso de temperos picantes em seus pratos. Além das carnes de porco, vaca, cabra, frango, peixe e yaqui, o arroz é um dos ingredientes mais comuns em seus pratos, acompanhado de vegetais como pimentão, batata, abóbora, espinafre e tomate. As bebidas mais consumidas no país são o chá com manteiga, feito a partir da fermentação da manteiga de yaqui, o ara, um licor destilado do arroz, e o chan, uma cerveja à base de cereais. O prato mais popular da culinária butanesa é o ema datshi, uma mistura de queijo e chile, que pode ser acompanhado por feijão verde, batata ou cogumelos. Outras opções populares incluem momos, um tipo de bolinho recheado com carne de porco ou bovina misturada com repolho e queijo, e o jachamaru, um frango picadinho preparado com ingredientes como picante, curry, gengibre, tomate e arroz. Vale destacar que o Butão possui uma variedade muito especial de arroz, conhecida como arroz vermelho butanês. Este grão vermelho rubi é cultivado a uma altitude de aproximadamente 2.400 metros acima do nível do mar, em vales irrigados com água de geleiras de mais de 1000 anos de idade, o que o torna rico em minerais e nutrientes. Ao visitar este país incrível, você quase será obrigado a experimentar a comida tradicional. Diferentemente de outros lugares, o Butão não possui estabelecimentos do McDonald's ou qualquer outra rede de fast food. Isso é uma oportunidade perfeita para provar a culinária local, que é rica em sabores e tradições. Além disso, é importante ressaltar que a comida butanesa é preparada com ingredientes frescos e saudáveis, o que é uma opção saudável e deliciosa para os visitantes. O Butão é um dos menores e menos populosos países do planeta, com apenas 40.994 km² de área e cerca de 790.215 habitantes. O país possui uma monarquia constitucional, tendo o Rei Dragão como chefe de Estado. Desde 2006, o rei do Butão é Jigme Khesar Namgyel Wangchuck, que é conhecido pelo mesmo nome, Rei Dragão, e é responsável por liderar o país. Além dele, a rainha consorte do Butão é sua esposa, Jetson-Pema Wangchuck, que é chamada de Rainha Dragão. É interessante notar que, exceto para a realeza e a nobreza, os nomes no Butão não incluem sobrenomes. Quando uma criança nasce, os pais ou avós, juntamente com o lama local, escolhem 2 nomes tradicionais, sem indicação do sexo da criança. Em alguns casos, o nome do meio pode ser usado para indicar o gênero da criança. A coroa do corvo é um importante símbolo da monarquia do Butão. Feita de cetim e seda, essa coroa possui uma figura de corvo em seu topo, que representa a proteção e o poder divino. Além disso, ela é usada em ocasiões especiais pelo rei do Butão, como a sua coroação e outros eventos importantes da monarquia butanesa. Com o objetivo de atrair colecionadores de selos postais e gerar receita para o país, o Butão inovou na produção de selos. Além dos tradicionais selos em papel, o país também criou os primeiros selos 3D do mundo, bem como selos em relevo, em seda e em chapas finas de aço. Além disso, o Butão produziu selos falantes, que são pequenos discos em miniatura que podem ser reproduzidos em um toca-discos convencional. O majestoso Punasha Dzong, também conhecido como Palácio da Grande Felicidade, é uma das mais antigas fortalezas do Butão e abriga algumas das relíquias mais sagradas do país. Entre essas relíquias estão os restos mortais de Zabdrung Namgyal, o fundador do Estado butanês. Além disso, o Punasha Dzong é uma importante instituição do gênero no país, tendo sido local de coroação de muitos reis butaneses ao longo dos séculos. Com sua arquitetura imponente e beleza natural, o Palácio da Grande Felicidade é um dos principais destinos turísticos do Butão.
A Biblioteca Nacional do Butão abriga a maior cópia publicada de um livro no mundo, intitulado Bhutan, A Visual Odyssey Across the Last Himalayan Kingdom Butão, uma odisseia visual através do último reino do Himalaia. Esta cópia impressionante pesa mais de 60 quilos e mede aproximadamente 152 centímetros por 213 centímetros. O livro, que foi criado pelo fotógrafo australiano Michael Avey, apresenta uma coleção de imagens deslumbrantes que retratam a beleza e a cultura únicas do Butão, incluindo paisagens, pessoas, mosteiros e festivais. A cópia rara é um tesouro nacional e uma verdadeira maravilha para qualquer um que tenha o privilégio de ver a obra de arte. A religião oficial do país é o budismo Vajrayana, que é uma vertente do budismo que se baseia em textos budistas tântricos. Essa religião é uma parte importante da cultura butanesa e está presente em diversas áreas do país, incluindo na arquitetura de templos e mosteiros, nas práticas diárias dos habitantes e em eventos culturais. É interessante ressaltar que o Butão é um dos poucos países do mundo em que a religião oficial é o budismo. A cerimônia de casamento no Butão é uma celebração simples, onde os noivos trocam lenços brancos e compartilham uma taça, como símbolo de união. O casamento é realizado por mútuo consentimento, e embora os divórcios sejam comuns, a instituição do casamento é altamente valorizada na cultura butanesa. O Ano Novo Butanês, também conhecido como Losar, é celebrado de acordo com o calendário lunisolar, geralmente entre fevereiro e março. A celebração marca o início do novo ano e é uma das festividades mais importantes do país. Durante o Losar, os butaneses realizam uma série de rituais e cerimônias religiosas, além de compartilharem refeições com suas famílias e amigos. Uma característica única do Ano Novo Butanês é que, ao contrário da maioria dos países, a idade de uma pessoa não é contada a partir do dia em que ela nasceu, mas sim a partir do dia em que começa o Ano Novo. Isso significa que todos os butaneses celebram seus aniversários juntos no Ano Novo, independentemente do mês em que nasceram. Esta é uma tradição interessante que mostra a importância da comunidade e do coletivo na cultura butanesa. O Mebar Tsou, ou Lago Ardente, é um importante local de peregrinação para os butaneses, localizado no Vale Tang, ao norte da cidade de Buntan. Apesar do nome, o Mebar Tsou não é um lago, mas uma piscina natural no rio Tangshu, cercada por colinas e florestas de pinheiros. De acordo com a lenda local, o Mebar Tsou foi descoberto no século XV por um famoso mestre de meditação chamado Terton Pema Linga. Disse que ele encontrou um tesouro espiritual no fundo da piscina e, ao retirá-lo, o local começou a ferver e emitir vapor, fazendo com que o lago parecesse estar em chamas. O Mosteiro Ninho do Tigre, também conhecido como Tak Sampalphug, é um lugar sagrado para os butaneses e uma das principais atrações turísticas do país. Localizado no Vale de Paro, o mosteiro fica em um penhasco íngreme e é acessível apenas por uma trilha íngreme e desafiadora. O nome do mosteiro é inspirado em uma lenda que conta a história de Guru Padmasambhava, o estimado mestre, que teria chegado ao local montado em um tigre. De acordo com a lenda, Guru Padmasambhava meditou na caverna que fica no penhasco onde o mosteiro foi construído, e é considerado responsável pela introdução do budismo no Butão. Na sociedade butanesa, as mulheres possuem tradicionalmente mais direitos que os homens, incluindo o direito à posse da terra. A propriedade de cada família extensa do Butão é controlada por uma mãe principal, que é auxiliada por outras mulheres da família na gestão do bem-estar. Por outro lado, os homens realizam uma parte importante do trabalho doméstico, muitas vezes cozinhando e cuidando dos filhos, e tradicionalmente são eles que confeccionam ou consertam as roupas, embora não costumem tecer o tecido. O Butão é um país com uma população predominantemente jovem, com cerca de 25,35% dos habitantes com menos de 14 anos e 18,4% entre 15 e 24 anos. A maior parte da população, ou seja, 43,73%, está na faixa etária entre 25 e 54 anos. De acordo com dados recentes, mais de 40% da população butanesa não sabe ler nem escrever. A vestimenta tradicional no Butão é uma parte importante da cultura do país. Para as mulheres, o traje tradicional é o kera, uma túnica longa que chega até os tornozelos, feita de tecidos finos e coloridos. O kera é amarrado com um cinto largo, geralmente tecido de forma elaborada. As mulheres butanesas também usam uma jaqueta curta chamada toego sobre o kera, que é muitas vezes de uma cor contrastante.
Para os homens, o traje tradicional é o gu, uma espécie de manto que vai até os joelhos, geralmente feito de lã ou seda. O gu é preso com um cinto estreito chamado kera, e é complementado por uma blusa de seda chamada vonju e um par de meias até o joelho, chamadas de tabi. Os instrumentos musicais tradicionais mais utilizados no Butão consistem em uma flauta de 6 furos, conhecida como ling, um violino com 2 cordas chamado shivan e o dramen, que se assemelha a um violino de 3 cordas, mas de tamanho maior. Nas festas tradicionais locais, a dança Shan ganha um destaque especial e é comum que os dançarinos usem máscaras, chapéus e roupas coloridas para representar diferentes personagens e histórias. Essas festividades são uma oportunidade única para os visitantes experimentarem a cultura butanesa de forma autêntica e imersiva. O esporte nacional do Butão é o tiro com arco, e ele é praticado por uma grande parte da população. O esporte é tão popular que quase todas as aldeias possuem sua própria pista de tiro com arco. Além disso, o tiro com arco é uma atividade competitiva, e há muitos torneios em todo o país, especialmente durante as festividades tradicionais. No Butão, a crença na existência do Yeti ou Migoi é amplamente difundida, e poucos duvidam de sua existência, inclusive membros da família real butanesa. O Migoi, que é semelhante ao lendário Abominável Homem das Neves, é considerado uma criatura mística que vive nas montanhas do Himalaia. De fato, o Butão é um dos poucos países onde as lendas do Yeti continuam a ser uma parte significativa da cultura popular, e acredita-se que essas criaturas ainda habitam as áreas remotas e inexploradas das montanhas butanesas. Alguns exploradores têm procurado por evidências da existência do Migoi, mas até agora, não houve nenhuma prova concreta de sua existência. As cavernas de meditação do Shula são, na verdade, pequenos santuários compostos por montes de pedra e terra, cobertos de vegetação, que foram criados para fins de meditação. Esses santuários são chamados de Doshula Druk Vangyal Shortens e foram construídos pelo rei do Butão, Jigme Singye Wanchuk, em homenagem aos soldados que morreram em uma batalha contra insurgentes indianos em 2003. No Butão, os Tsechus são festivais religiosos anuais celebrados em cada distrito ou dzonga do país. A palavra Tsechu significa literalmente 10 dias, e eles ocorrem no 10º dia do mês do calendário lunar tibetano, geralmente em outubro. Além disso, cada Tsechu é marcado por cerimônias religiosas, danças e performances culturais únicas. Entre os vários festivais Tsechu realizados no país, destaca-se o Festival de Drup de Jambai Yakan, que é realizado anualmente para comemorar o estabelecimento do Templo de Jambai. Durante esse festival, os monges locais e os moradores se reúnem para assistir e participar de várias danças, performances musicais e cerimônias religiosas. Uma das atrações mais notáveis do festival para o Tsechu é a exibição pública de um pergaminho com 350 anos de idade. Conhecido como Tongrel, o pergaminho é considerado uma das relíquias sagradas mais preciosas do país e é exibido apenas uma vez por ano, durante o festival. Os visitantes são convidados a tocar ou se curvar diante do Tongrel, acreditando que isso trará bênçãos e proteção. As tradições butanesas incluem a etiqueta em torno de recusar a comida oferecida pelos anfitriões. De acordo com a cultura butanesa, é costumeiro recusar a comida pelo menos na primeira vez que ela é oferecida, como sinal de humildade e respeito. Ao recusar a oferta de comida, é esperado que o visitante diga as palavras "Meshu Meshu" e cubra a boca com as mãos. Essa é uma forma educada de recusar a oferta sem ofender o anfitrião. No entanto, se o anfitrião insistir em oferecer a comida novamente, é considerado educado aceitar a oferta na segunda vez. O Festival da Garça é um evento anual realizado no Mosteiro de Gangten, localizado nas Montanhas Negras do Butão, todo dia 12 de novembro. O festival é realizado para celebrar a chegada dos grous de pescoço preto, que é uma das espécies de grous mais difíceis de se ver. Durante o festival, os visitantes podem ver os grous de pescoço preto voando sobre o mosteiro, simbolizando sua chegada ao Butão. Os monges locais também realizam danças tradicionais e cerimônias religiosas em honra dos grous e para agradecer pela boa colheita do ano anterior. Se você estiver planejando visitar o Butão, é importante que você esteja ciente das leis e costumes do país. Uma das leis mais notáveis do Butão é a pena para matar um grou de pescoço preto, que é uma espécie de ave sagrada no país. De acordo com as leis butanesas, a pena por matar um grou de pescoço preto é prisão perpétua.
Além disso, existem outras leis e costumes importantes que os visitantes devem estar cientes ao visitar o país. Por exemplo, é considerado desrespeitoso fumar em locais públicos e sagrados, bem como tirar fotos sem permissão em templos e mosteiros. O Butão é conhecido por sua abordagem única ao turismo, que envolve taxas diárias mínimas para visitantes estrangeiros. Essas taxas, que geralmente variam de $200 a $250 por dia, são projetadas para ajudar a proteger o país do impacto negativo do turismo de massa e preservar sua cultura e meio ambiente únicos. É interessante notar que o Butão tem algumas comunidades matrilineares, onde a linhagem e a herança são transmitidas através da linha materna. Em algumas dessas comunidades, a filha mais velha é a principal herdeira, recebendo a maior parte da terra e dos bens da família. Essa prática é especialmente comum em algumas partes do leste do país, onde a comunidade Monpa, por exemplo, segue essa tradição matrilinear há séculos. Na cultura Monpa, a filha mais velha é vista como a guardiã da linhagem familiar e é responsável por cuidar dos pais idosos. No Butão, é comum a prática de mascar doma, que é uma mistura de nozes da palmeira areca, folhas e gesso. Essa mistura tem um efeito estimulante e é comum ver as pessoas cuspindo uma cor vermelha característica. No entanto, é importante destacar que o consumo excessivo de doma pode trazer prejuízos à saúde a longo prazo, como problemas na boca e aumento do risco de câncer oral. O Butão é considerado um dos países com maior diversidade biológica do planeta, com 6.216 espécies registradas de anfíbios, aves, mamíferos, répteis e plantas vasculares. Esse ecossistema diverso e exuberante é resultado da variedade de climas e topografias que o país possui, que vão desde florestas tropicais até picos de montanhas com neve perene. O Butão também é conhecido por ser um dos poucos lugares do mundo onde se pode avistar o leopardo das neves, um animal fascinante que vive em altitudes remotas de até 6.000 metros. Estima-se que existam apenas 100 a 200 exemplares desses felinos no país, o que faz do Butão um destino de sonho para aqueles que desejam ver esses animais raros e majestosos em seu habitat natural. Além do leopardo das neves, o Butão é o lar de outras espécies raras e ameaçadas de extinção, como o takin, um tipo de antílope, o panda vermelho e o macaco dourado. A papoula azul do Himalaia, flor nacional do Butão, cresce em altitudes entre 3.500 e 4.500 metros em passagens altas na parte leste do território. A Meconopsis betonicifolia é altamente valorizada por suas flores de um azul intenso e vibrante. Na cultura butanesa, a flor é vista como um símbolo de pureza e prosperidade, e é frequentemente usada em cerimônias religiosas e festivais. No entanto, a planta é bastante difícil de cultivar e é rara em jardins botânicos ao redor do mundo. Esperamos que você tenha aproveitado ao máximo este vídeo e tenha aprendido informações valiosas sobre o Butão, um país incrível que merece ser visitado o quanto antes. Não deixe de compartilhar sua opinião sobre o vídeo nos comentários abaixo, além de deixar seu like e se inscrever no canal para não perder os próximos conteúdos. Até a próxima!